Hoje vamos explorar as palavras de Jesus sobre os espíritos impuros, conforme registrado em Mateus 12, versículos 43 a 45. Esse trecho bíblico nos oferece uma visão fascinante e reveladora sobre a natureza dos espíritos impuros e a dinâmica espiritual que ocorre quando eles são expulsos de uma pessoa. O texto bíblico nos conta que, quando um espírito impuro deixa uma pessoa, ele viaja por lugares áridos e desolados buscando descanso, mas não o encontra. Desesperado e inquieto, o espírito decide retornar à casa de onde veio, ou seja, à pessoa da qual foi expulso. Ao retornar, o espírito encontra essa casa vazia, limpa e organizada. Isso simboliza uma pessoa que, embora tenha sido libertada da possessão demoníaca, não preencheu o vazio espiritual deixado com algo positivo e edificante, como a fé e a presença de Deus. O espírito impuro então convoca outros 7 espíritos ainda mais malignos, e juntos eles ocupam a pessoa, tornando sua condição final pior do que a inicial. Este ensinamento de Jesus não apenas destaca a realidade da possessão demoníaca. A referência a lugares áridos pode ser interpretada de várias maneiras. Uma delas é que os espíritos impuros encontram dificuldade em descansar quando não estão habitando e controlando seres humanos, que são majoritariamente compostos por água. Essa busca incessante por descanso revela a natureza tormentosa e parasitária desses espíritos. É crucial notar que a libertação de espíritos malignos não é suficiente para garantir uma vida espiritual saudável e protegida. Como Jesus ilustra, é fundamental que a pessoa liberta busque ativamente a Deus e fortaleça sua fé para que não se torne vulnerável à repossessão demoníaca. Esteja atento a esse chamado à busca espiritual contínua, pois é alicerçado nesse compromisso que encontramos verdadeira paz e proteção em nossa jornada espiritual. Spurgeon, um renomado pregador, observou com perspicácia que o espírito impuro ousadamente se refere à pessoa como minha casa. Isso ressalta a audácia e a presunção desses espíritos malignos que acreditam ter direito e domínio sobre os seres humanos. A narrativa bíblica nos alerta sobre a batalha espiritual constante e invisível que ocorre ao nosso redor. Não existe neutralidade nessa guerra. Cada pessoa deve escolher de que lado está. A indiferença ou a negligência espiritual podem abrir portas para influências malignas e destrutivas em nossas vidas. Jesus conclui sua ilustração comparando a geração incrédula e perversa de sua época à pessoa repossuída, assim como o libertado, mas espiritualmente vazio. A sociedade que rejeita a Cristo está fadada a experimentar uma deterioração moral e espiritual ainda maior. Portanto, é imperativo não apenas buscar a libertação dos males espirituais, mas também cultivar uma vida de fé, devoção e obediência a Deus. Somente assim podemos garantir que nossas casas espirituais estejam não apenas limpas, mas também habitadas, fortalecedoras e protetoras pelo Espírito Santo. Em Marcos 3, versículo 27, Nova Versão Internacional, Jesus declara: de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Este versículo reforça que Jesus, através de seu poder divino, tem autoridade sobre os espíritos impuros, sendo capaz de libertar aqueles que estão sob o domínio do mal. Em resumo, as palavras de Jesus sobre espíritos impuros nos oferecem insights valiosos sobre a natureza do mal e a importância da vigilância e comprometimento espiritual. Que possamos refletir profundamente sobre esses ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas, buscando sempre a verdade, a liberdade e a vida.
Satanás, como descrito na Bíblia, tem domínio temporário sobre o mundo, sendo referido como o Deus desta era, segundo Coríntios 4, versículo 4. Seus bens, ou seja, as pessoas sob sua influência, estão sob seu controle, até que Jesus, o Salvador, venha e as liberte. Em Mateus 10, versículo 1, vemos Jesus empoderando seus 12 discípulos, concedendo-lhes autoridade sobre espíritos impuros, permitindo-lhes expulsá-los e curar todo tipo de doença e enfermidade. Este ato simbólico não apenas fortalece os discípulos, mas também serve como uma lição para todos nós sobre o poder liberado através da fé em Cristo. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, menciona espíritos malignos, referindo-se a eles com diferentes termos, como espíritos impuros, enganadores, mentirosos e demônios. Esses seres sobrenaturais malévolos estão sempre em oposição a Deus. Paradoxalmente, Deus, em sua soberania, pode usá-los para cumprir seus propósitos divinos. Ainda que esses espíritos malignos existam e operem sob uma hierarquia de maldade, com Satanás como líder, eles não podem subverter completamente o domínio de Deus, como afirmado em Efésios 6, versículo 12. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais malignas que operam nos reinos celestiais. Um exemplo vívido dessa batalha espiritual é encontrado em Marcos 5, versículos 3 a 13. Aqui, Jesus encontra um homem possuído por múltiplos demônios, tão forte que ninguém podia contê-lo. Este homem, que vivia entre os túmulos e era atormentado dia e noite, foi completamente transformado pelo poder libertador de Jesus. Quando esse homem viu Jesus à distância, correu até ele e se prostrou, reconhecendo a autoridade divina de Cristo. Mesmo os demônios dentro dele reconheceram Jesus como o Filho do Deus Altíssimo e imploraram para não serem enviados para o abismo. Com uma palavra de autoridade, Jesus expulsou os demônios do homem, que se identificaram como legião, pois eram muitos. Eles imploraram a Jesus para serem enviados a uma manada de porcos próxima e, com permissão, entraram nos animais. Estes, então, se precipitaram montanha abaixo e se afogaram no mar. Este relato detalhado em Marcos 5 é uma das descrições mais vívidas e detalhadas de possessão demoníaca e libertação registradas nas Escrituras. Não apenas destaca a extensão do mal presente no mundo, mas também demonstra de forma poderosa e inequívoca a autoridade e o poder de Jesus sobre as forças das trevas. O tormento externo vivido por esse homem era reflexo de uma batalha espiritual interna intensa. Apesar do controle demoníaco, o reconhecimento da autoridade de Jesus foi instantâneo. Mesmo os demônios sabem quem ele é e tremem diante de sua presença e poder. Este relato é um lembrete pungente e esperançoso para todos nós. Não importa quão profundo seja o sofrimento ou quão intensa seja a batalha espiritual, Jesus é mais forte, e seu poder para salvar, libertar e restaurar não conhece limites. Quando Jesus indaga sobre o nome do demônio, a resposta é legião, pois eram muitos. O demônio que responde não está sozinho, ele é apenas o porta-voz de uma multidão de entidades malignas que habitam o mesmo corpo. É como se uma família extensa de espíritos malignos tivesse decidido coabitar no mesmo indivíduo. Esses demônios, ao serem confrontados, pedem para serem enviados a uma manada de porcos. Jesus concede, e os espíritos impuros entram nos animais, que em um frenesi se lançam ao mar e se afogam. Após ser liberto, o homem agora são expressa o desejo de seguir Jesus. Talvez ele temesse um retorno dos espíritos malignos ou desejasse aprender mais com o Mestre. No entanto, Jesus tem outros planos para ele.
Esse homem transformado, que agora deve retornar para casa e testemunhar sobre o milagre recebido, é um exemplo vivo do poder de Deus. Ele é um testemunho palpável da compaixão e do poder transformador de Cristo. Esse testemunho nos ensina que uma pessoa verdadeiramente transformada pelo poder de Cristo não pode permanecer indiferente. Ela sente um impulso irresistível de compartilhar as boas novas e de se relacionar mais profundamente com o Salvador. No entanto, é crucial entender que a libertação dos demônios é apenas o primeiro passo. Sem uma transformação genuína e uma entrega total a Cristo, a pessoa liberta está vulnerável a um novo ataque e possessão, que pode ser ainda mais devastador que o primeiro. Como afirma 1 João 4, versículo 4, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E Tiago 4, versículo 7, nos aconselha a nos submetermos a Deus e resistir ao diabo, que então fugirá de nós. É imperativo não apenas expulsar o mal, mas também encher nossas vidas com a bondade e a presença de Deus. Os espíritos malignos, membros das forças das trevas de Satanás, são inimigos declarados de Deus e de seu povo. Eles promovem a corrupção, a malícia e a depravação no mundo e nos corações humanos, estando em oposição direta à santidade, bondade, justiça, luz e amor de Deus. Esses espíritos representam o oposto polar do caráter, natureza e vontade de Deus. Como cristãos, devemos sempre resistir a eles, vestindo a armadura completa de Deus, conforme descrito em Efésios 6, versículo 13, para que possamos resistir no dia do mal e permanecer firmes após a batalha. Paulo, na carta aos Efésios, insiste repetidamente na importância de permanecer firmes, vestidos com a armadura de Deus, prontos para a batalha espiritual. Estar sob a proteção de Deus não elimina os desafios, mas nos fornece as ferramentas necessárias para resistir e vencer. Quando enfrentamos ataques frontais de Satanás, é crucial estar preparado, vestindo a armadura completa de Deus. A Bíblia reconhece claramente a existência de demônios ou espíritos impuros e nos fornece insights sobre suas características e modos de operação. Por exemplo, em Mateus 12, versículo 44, um demônio expulso decide, por vontade própria, retornar à casa de onde foi expulso. Isso demonstra que esses espíritos têm vontade e são capazes de tomar decisões. Eles também possuem conhecimento não derivado de fontes naturais, reconhecendo Jesus e seu poder quando o encontram. Durante o primeiro encontro de Jesus com um homem demonizado na sinagoga de Cafarnaum, o demônio presente reconhece Jesus e seu poder divino. Esses espíritos malignos, embora inimigos de Deus, são forçados a reconhecer a autoridade suprema de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Em Marcos 1, versículo 24, um demônio reconhece Jesus como o Santo de Deus. Este reconhecimento precoce é significativo, pois os próprios discípulos de Jesus levaram mais tempo para compreender plenamente a identidade divina de seu mestre. Este episódio destaca a percepção aguçada dos demônios em relação ao reino espiritual. Os demônios são espíritos desencarnados, sem forma física, pertencentes ao mundo espiritual. Manifestam sua presença através dos transtornos e do caos que causam nos vivos e no mundo natural. Esses seres anseiam por habitar corpos físicos, preferencialmente humanos, mas também estão dispostos a possuir animais, como visto em Lucas 8, versículos 32 e 33. Os demônios são seres inteligentes e pessoais, capazes de comunicar, raciocinar, temer e tentar persuadir. Possuem atributos de personalidade,
tornando-os adversários astutos e perigosos na batalha espiritual contra as forças do bem. Mateus 12, conforme mencionado, descreve um demônio que, ao retornar ao seu hospedeiro, traz consigo outros 7 espíritos ainda mais perversos. Essa passagem sugere uma hierarquia ou graus de maldade entre esses espíritos malignos. Os demônios são numerosos, como evidenciado em Marcos 5, versículo 9, onde o nome legião é usado para indicar a presença de muitos demônios em um único indivíduo. Esse fato destaca a extensão e a profundidade da influência demoníaca no mundo. Satanás, o líder dos demônios, opera através de uma hierarquia organizada de espíritos malignos. Este reino das trevas está em constante oposição ao reino de Deus, buscando subverter e destruir tudo o que é bom e sagrado. Em João 10, versículo 10, Jesus descreve Satanás como um ladrão que vem para roubar, matar e destruir, enquanto ele próprio veio para que todos tenham vida em abundância. Essa passagem destaca a batalha cósmica entre as forças da vida e da morte, do bem e do mal. Satanás e seus demônios estão em guerra contra a humanidade, buscando causar dor, sofrimento e destruição. No entanto, os seguidores de Cristo não estão desamparados nessa batalha. Eles estão equipados com a armadura espiritual de Deus, prontos para resistir e vencer as forças das trevas, conforme mencionado em Efésios 6, versículo 12. A luta contra o reino de Satanás não é uma questão de força física, mas de poder espiritual e fé. Os cristãos devem estar cientes de seus inimigos espirituais e lutar com sabedoria e coragem, confiando no poder de Deus para vencer. Jesus veio à Terra para opor-se e derrotar as obras do diabo, e os crentes são chamados a continuar essa missão, resistindo ao mal e promovendo o bem em todas as áreas da vida. A vitória final sobre Satanás e seus demônios será realizada no retorno de Cristo, quando o mal será derrotado de uma vez por todas. Charles Spurgeon observa que os demônios não se importam se uma pessoa é moral e respeitável. O que importa é se o coração dessa pessoa está vazio de Deus. Um coração vazio é um convite aberto para a possessão demoníaca. Daí a importância de estar cheio do Espírito de Cristo. A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos protege da influência e possessão demoníaca. Sem o Espírito de Deus habitando em nós, estamos vulneráveis ao ataque do inimigo. Portanto, é crucial buscar e cultivar um relacionamento íntimo e constante com Deus, permitindo que seu Espírito nos encha e nos guie. A presença do Espírito de Cristo em nossas vidas é a resposta definitiva para a miséria e o tormento causados pela influência demoníaca. Com Cristo em nossos corações, somos fortalecidos e protegidos contra os ataques do inimigo, capacitados a viver vidas plenas, abundantes e vitoriosas. Resistindo ao mal e vivendo de maneira justa e piedosa, cheios do Espírito Santo, podemos enfrentar as batalhas espirituais com confiança e firmeza, confiando no poder divino para nos conduzir à vitória. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus os abençoe grandemente e até o próximo vídeo.